Muito boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos. Gostaria de convidá-los a se colocarem de pé. Vamos iniciar a segunda parte desse estudo com uma oração, agradecendo a Deus pelo dia, pela vida. Pai, nós queremos te agradecer, nós queremos te louvar. Obrigado, Deus, pela tua fidelidade, obrigado pelo teu senhorio. Pai, nós oramos para que o Teu Espírito Santo ministre aos nossos corações nessa noite, que sejamos encorajados, Pai, nessa noite, através do Teu Espírito, da Tua presença, que o Senhor possa trazer ao nosso coração, Senhor Deus, o ensinamento, Pai, o conhecimento, que o Senhor possa trazer, Pai, em nome de Jesus, Senhor Deus, clareza nas nossas vidas nessa noite, para que possamos construir algo para que sejamos pessoas melhores, Pai. Senhor, nós te louvamos, pedimos que a ação do Teu Espírito Santo seja plena nessa noite sobre os nossos corações, Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe esse tempo precioso, renova os nossos físicos, Pai. Tira todo o sono, tira toda a dispersão, tira toda a ação do adversário para impedir o Teu agir, em nome de Jesus. Maior seja a Tua presença. Amém. Amém, queridos? Tome seu assento. Hoje nós estamos aqui na segunda parte do nosso estudo. Para quem talvez não conseguiu o primeiro, né, depois pode estar conversando comigo, a gente vai dar um jeito de passar para você essa parte. Hoje nós vamos seguir falando sobre o segundo temperamento, que é o temperamento colérico. Talvez algumas pessoas e algumas reações já tivemos também na aula passada. Algumas pessoas disseram assim: já descobri o meu, que eu sou sanguíneo. Mas talvez hoje você pode mudar de ideia, porque o temperamento colérico também ele é muito aproximado do temperamento sanguíneo. Então talvez você preste muita atenção nessa aula, porque talvez você vai se identificar com algumas coisas que você não se identificou na aula passada. Queridos, semana passada nós falamos sobre o temperamento do sanguíneo, tá bom? Então você que perdeu, você pode estar olhando na primeira parte da apostila, e aí você vai ter a identificação, principalmente para quem deu hoje ali, né? E hoje nós vamos falar sobre o temperamento colérico, tá bom? Tá lá na página 12. Para quem está com a apostila aí, página 12. Para quem chegou depois, eu falei antes que você pode perceber que o temperamento colérico ele é muito aproximado do temperamento sanguíneo. Então é importante você observar bem hoje o que vai ser falado, porque pode ser que você também se identifique com o temperamento colérico. Vamos lá. Temperamento colérico é a pessoa que parece durona, mas ela ama servir com amor. Então o colérico ele pode parecer uma fortaleza de plástico, né? Você olha por fora, é aquela pessoa toda durona, né? Mas tem um coração bom, é uma pessoa assim que ela é doadora, é aquela pessoa que ela vê alguém passando uma necessidade, ela vai lá, ela ajuda com uma cesta básica, ou se ela não tem a cesta básica, ela ajuda com o que ela pode, ela está sempre servindo. O colérico ele é confiante, tá? O colérico se ele chegar aqui, você falar assim pro colérico: você tá chique hoje, hein, cara? Você tá arrumadão hoje, você tá na beca, né? Ele vai falar assim para você: eu sei. O colérico é aquele tipo de pessoa, você chegar e falar assim: nossa, mas ficou bonito esse teu cabelo aí, hein? Ele vai falar: eu sei, eu sou lindo mesmo. A pessoa colérica ou o colérico, eles são extremamente confiantes. Só que aí o que acontece? Muitas pessoas às vezes falam assim: não, porque ele é assim, não vou elogiar. E eu vou contar um segredo aqui para quem tem um colérico próximo ou em casa. O colérico ele ama ser elogiado. Ama. Só que ele não vai falar. Ele não vai falar. E se ele reivindicar esse elogio, é porque está bravo. O colérico ama passear, mas ficar em casa em um dia de chuva será a sua escolha. O colérico ele é extrovertido, mas de poucos amigos. O colérico ele escolhe algumas pessoas que ele vai confiar.
Então não é todo mundo. Ele tem colegas, ele tem parceiros. Agora que ele chama de amigo mesmo, é poucos. O colérico tende a ser perfeccionista, mas também age muito por impulso. O colérico é uma pessoa corajosa, mas também sente medo. O colérico, irmãos, via de regra, é aquela pessoa que ela é muito corajosa, só que também ela tem os seus medos, só que muitas vezes não vai compartilhar com os outros. A pessoa colérica é muito brava, mas tem um coração enorme. O colérico é líder de muitos, mas também pode ter as suas inseguranças. Um exemplo na Bíblia é a Débora, que era juíza, uma mulher forte e autossuficiente, controladora e impaciente. O colérico é movido por conquistar, realizar. Aqui um detalhe: o colérico ele está sempre buscando conquistar alguma coisa, Ele ama o senso de realização. Então ele gosta, de chegar, produzir algo e ver aquilo pronto, aquilo realizado. Aquilo para ele traz uma sensação de realização. Não é muito dado aos prazeres da vida, é estável, olha aqui, mas é leal. Uma pessoa para você ter como amigo, irmãos, é um colérico. Ele é uma pessoa leal, ele defende os seus. O colérico tende a deixar sua marca por onde ele passa. Ele nunca vai querer uma rotina, tá? Você falar para ele: o que vamos fazer hoje? Fazer nada para ele nunca vai ser uma opção. Ele sempre vai ter uma opinião forte. E ele sempre vai fazer questão de se expressar. Tem muita energia e intensidade. É um líder natural. Pode ter a tendência de não respeitar o ritmo do outro. Ele também é extrovertido e expansivo. Qualidades e defeitos. Qualidades. Os coléricos tendem a se dar bem como produtores, pessoas que organizam eventos, essas coisas todas. Como construtores, líderes, são enérgicos. Os coléricos tendem a ser muito independentes, perigo, inclusive de Deus. Mas são otimistas, são práticos, são eficientes, decididos, são líderes e audaciosos. Os coléricos, irmãos, são corajosos, hein? Defeitos: eles são sarcásticos, são debochados, eles são impacientes, prepotentes, intolerantes às vezes, coisas que irritam o colérico. Ter que esperar muito tempo. Tempo para ele é ouro. Irmão, se você falou para o colérico: 8 horas eu estou aí. Se você chegar lá 8h10, ele já vai olhar para você de forma sarcástica, e vai dizer assim: já estava quase indo dormir. O colérico não gosta de ser controlado. Não se faça de vítima com colérico. Ele detesta mimimi. Não diga para ele ficar calmo quando ele já estiver estressado. Irmão, estourou? Não diga para ele ficar calmo. Não funcionará bater de frente ou medir forças com o colérico. Não gostam de situações que demoram tempo, tá? Se incomoda quando é afrontado ou percebe que alguém está querendo confusão. O colérico não fugirá dessa briga, hein? Não gosta de indecisões e dúvidas. O colérico ele tende a ter muitos conflitos. Por quê? Porque o colérico ele é objetivo. Quando é preciso tomar uma decisão, pode geralmente desejar ou pensar que outros também sejam do mesmo jeito que ele. O colérico é independente. E se precisar depender de outras pessoas, vai ser algo muito difícil para ele. Irmão, o colérico só vai te pedir um favor em último caso, só se Jesus estiver voltando. Assim como obedecer ou esperar. Não gosta de desorganização, de esquecimento e falta de compromisso. Tem dificuldade de receber ordens. Colérico não gosta de perder. Colérico não gosta que duvidem dele. Se tem uma coisa que ele não gosta, irmão, é que você fala: não, está mentindo.
O colérico não suporta dividir a atenção. Quando o colérico estiver falando, irmão, preste atenção. Um conselho: não use o celular falando com o colérico e não se distraia. Um conselho para os coléricos: colérico, Deus te fez para ser um instrutor que mostra o caminho para as pessoas. Alguém com quem se pode contar nos momentos de adversidade. Você é a pessoa que diz a verdade que precisa ser dita. O corajoso que impulsiona os demais a enfrentar desafios quando todos querem desistir. Algumas atribuições desse temperamento. A paciência do colérico é curtíssima, eu diria quase inexistente. Gente folgada lhe irrita. Irmão, o colérico, ele não tem paciência com gente folgada. Não tem. O colérico não gosta de dar satisfação. Gentileza também lhe irrita. A esposa colérica inspira o parceiro. Ela ama a produtividade. Ela confia no seu potencial. Valoriza os resultados e sempre busca um nível maior. A esposa colérica, ela é objetiva. Isso é bom, tá? Porque quando casa com outros temperamentos, essa objetividade colabora muito, que às vezes ganha tempo. Lidera com firmeza. É focada em resolver problemas. Ama desafios. Porém, é ligada no 220. Ela é brava. Fala o que pensa. Não foge de uma briga. E outra coisa, ela não vai esquecer dessa briga facilmente. Conselho aos maridos de mulher colérica: admire sua força e ofereça apoio, sem tentar controlá-la. O marido colérico, ele é direto ao ponto, focado em resultados, competitivo e ama desafios. Ele é mais racional nas suas escolhas, determinado e confiante. É um líder nato. Ele toma decisões muito rápidas. Impaciente. E pode parecer autoritário, quebra-gelo. Como seria a lápide de um colérico? Estaria escrito na lápide: coberto de terra e de razão. Ele sempre estará certo. O colérico, ele tem um sexto sentido. O colérico, ele tem olho de águia, irmãos. Ele olha lá na frente, ele já fala assim: isso aí não vai prestar. Isso aí não vai dar certo. Como seria a reação do colérico numa festa familiar de final de ano? Ele estaria treinando sozinho para não surtar e estragar o clima depois de ouvir uma piada sem graça. O colérico faz memória, é determinado. O colérico, ele é justiceiro. Tá? O colérico, ele é vingativo. Tá? Ele vai registrar e ele vai mudar com você. Um exemplo, ele vai falar assim, irmãos. Ele vai falar para você: eu sou crente, mas não sou besta, tá? Sou crente, mas não sou trouxa, não. Ainda ele vai dizer assim: a pessoa me ofende só uma vez. Ele perdoa, mas ele vai manter distância de você. Por quê? O colérico, ele leva para o coração. O colérico, ele é para fora, ele é externo. Ele é executor, levanta e faz. O colérico, ele arruma a solução, irmãos, tá? Você vem com o problema para ele, você já fala, o colérico, ele não, vamos pensar, não. O negócio dele, ó, vamos fazer isso, isso e isso, ele já te dá o feedback na hora ali. É olho de águia. Sua liderança é rápida. São corajosos, decididos, decisivos, sabem o que querem. Porém, pode parecerem autoritários. São reativos, impulsivos. Ele sempre vai reagir para fora. Então há um detalhe aqui, irmãos. Sanguíneo e colérico vão sempre reagir para fora.
Fleumático e melancólico vão reagir para dentro. Eles não vão falar. Eles vão guardar, eles vão para casa, eles vão chorar, eles vão fazer o que tiver que fazer, eles vão processar aquela informação, mas eles não vão pôr para fora. O colérico e o sanguíneo não, tá? Se tiver que chorar ali, nem que seja de raiva, ele vai chorar. Se tiver que gritar, né? Por isso que a maioria das mães coléricas, né, gritam muito, porque o negócio delas é pôr para fora. O colérico faísca, e aqui nós temos os 3 subtipos, lembra? Do sanguíneo eu falei os 3 subtipos? Como que é, pastor, o colérico faísca? Esse tende a ser mais teimoso, ditatorial e impaciente. Possui um nível maior de irritabilidade e falta de flexibilidade, o que faz com que ele acabe tendo muita dificuldade de liderar outras pessoas. Esse colérico faísca, ele tende a evitar a liderança. Ele prefere trabalhar sozinho. Líderes coléricos faísca tendem a ser dominadores. Por quê, irmãos? Porque ele prefere o trabalho sozinho. Porque na cabeça dele ele pensa o seguinte: ninguém vai fazer igual eu. Então ele quer evitar o estresse. Aí ele, em vez de ele delegar, ele quer ele fazer. Mas isso é perigoso, tá? Quando são crianças, esse temperamento costuma ser as crianças mais encrenqueiras, que por muitas vezes procuram ocupar o espaço, dando trombada, são bem mais esquentadinhas, né? O colérico fogo, esse aqui já possui a liderança nata, né? Geralmente é o que ilumina o caminho, é proativo, possui grande facilidade de tomar a frente dos projetos e se estender, que é mais vantajoso. Esse aqui já é diferente, ele já consegue delegar, ele já consegue distribuir as funções. Costuma liderar com segurança e elegância, ao contrário do faísca. Ele também não é muito empático, tá? Nenhum dos coléricos vai ser. Você não vai ver ele com muito sorriso, não. Pode acabar não entendendo as limitações dos outros também. Apesar de ouvir, geralmente não escolhe atender à opinião alheia, tá? Quando criança, pode ter problemas para aceitar o domínio de outro líder que não seja ele. São crianças contestadoras, que querem mandar e ditar as regras da brincadeira, organizar, e se for assim, está tudo bem, caso contrário, ele vai embora. E o terceiro subtipo é o colérico brasa. É um bom líder também, mas ele é menos competitivo. Ele é mais simpático e se inclina mais para os interesses alheios. Então ele está mais preocupado com o que o outro está passando. Mas não podemos esquecer que nenhum colérico tende a ser agradador. Irmãos, todo colérico, ele vai dizer assim: eu não vim para agradar ninguém, tá? O colérico, ele não vai agradar ninguém para ficar em nenhum lugar, tá? O colérico não vai tentar agradar ninguém para receber elogio, para ser bem-vindo. Não, irmãos. O colérico, ele vai ser autêntico, tá? Ele não está preocupado em agradar ninguém, não. Quando criança, costuma ser aquele que diz: isso não é justo, defendendo um coleguinha mais vulnerável. Não tem problemas em entender o seu lugar na cadeia de comando. Compreende e aceita a liderança do outro, desde que não seja incoerente. Então esse é o colérico brasa. Dos 3 coléricos, ele é o colérico mais tranquilinho, assim, né? Se podemos dizer assim. Como lidar com o colérico? Conselhos: reconheça seus talentos, tá? Você que tem um colérico próximo, não fica só, né, falando sobre os defeitos dele, né? Ele também tem talentos, elogie esses talentos. Seja gentil, ele ama cordialidade também. O colérico, ele vai gostar que você se envolva nos projetos dele, tá? Ele não vai te convidar para os projetos dele, mas ele vai gostar se você tentar se envolver também.
demonstre afeto. Irmãos, o colérico não vai falar, mas ele gosta muito do toque, tá? O colérico gosta muito de ser abraçado, ele gosta muito de ouvir "eu te amo", ele gosta muito de ser surpreendido em algo romântico. Não alimente, detalhe aqui, irmãos, conselho, não gere no colérico inseguranças, tá? Ele já tem insegurança suficiente para ele poder lidar com aquilo, tá? Então, evite, por exemplo, você que é casado com um colérico, uma colérica, né? Evite colocar no seu celular uma senha que ele não tem acesso. Isso vai fazer com que ele pense que você está aprontando, fazendo qualquer coisa do tipo, e ele não vai conseguir lidar com aquilo. No relacionamento, isso vai ser terrível. Então, sempre deixe para o colérico a transparência, tá? Em tudo que você fizer, seja transparente para o colérico, porque ele já tem muita insegurança para lidar. Evite enfrentá-lo. Não o prive de ter projeto. Não seja desorganizado perto dele, tá? O colérico não gosta de coisa desorganizada. Não espere que ele seja agradador, já falei. Não tente obrigar o colérico a ser menos projetista, tá? O colérico sempre vai estar construindo alguma coisa, irmãos. E se ele não tiver nada para construir, ele vai inventar alguma coisa para construir. Mas lembre-se, colérico, você precisa descansar também. Conselhos ao colérico: você precisa ser mais gentil. Colérico, entenda que nem todos são ligados no 220 e focados ao mesmo tempo como você. O colérico, irmãos, ele é produtivo, então ele consegue, ele tem essa destreza de conseguir fazer mais que uma coisa ao mesmo tempo. Então, colérico, lembre-se que as outras pessoas podem não ser como você. Amém? E aí você precisa aprender a respeitar esse tempo. Deixar as pessoas darem opiniões também, tá? E tentar ao menos pensar sobre. Se esforce, colérico, tá? Quando a pessoa der um conselho, der um palpite, tá? O que é que o colérico tende a pensar quando alguém dá um palpite? Ele está se metendo na minha vida já. Já quer falar o que eu tenho que fazer. Pensa, avalie para ver se aquela pessoa, o que ela está falando não tem um fundo de razão. Delegue funções para você não se sobrecarregar. Uma coisa que tende a acontecer com o colérico é se sobrecarregar, porque ele não consegue delegar. Aceite que você precisa descansar de vez em quando, ser mais inspirador e menos carrasco, olhar as necessidades dos outros. Você precisa pensar 10 vezes antes de tomar uma decisão na hora da raiva, colérico. Colérico, se envolva em causas sociais. Você é ótimo para isso, tá? Nós temos muitos coléricos envolvidos em causas sociais, irmãos, que são pessoas fantásticas, pessoas que se envolvem em ONG, projetos sociais, departamentos da igreja que são de ação social, de evangelismo. Procure se envolver, isso é muito bom para você. Fazer exercício físico para desenvolver a segurança, isso aqui é muito importante para todo mundo, claro, né? Mas para o colérico, mas isso vai ajudar o colérico na segurança, ele vai trabalhar a segurança dele. Se preocupar mais com as pessoas que você ama. Aqui, colérico, é uma situação que tende a transparecer que você não se importa com as pessoas por conta da sua proatividade, né? O seu ativismo às vezes faz as pessoas pensar que você não está ligando para elas. Amém, queridos? Hoje falamos então sobre o temperamento colérico. Quero reforçar aqui que às vezes tem irmãos que dizem assim: agora eu já descobri o meu temperamento, não preciso ir mais. Não, você precisa aprender sobre o temperamento de outras pessoas também, para você ajudá-las. Amém? Sabe o que é esse seminário aqui, irmãos? É uma capacitação para você ajudar outras pessoas. Eu não estou ministrando aqui só para você descobrir o seu temperamento.
Eu quero deixar você preparado aqui para que amanhã ou depois você possa direcionar pessoas que também precisam lidar com o seu temperamento, se tornar pessoas melhores, né? Descobrir os pontos que são mais vulneráveis e acertar nos pontos que precisam ser ajustados. Esse é o nosso propósito aqui. E eu creio que até o final nós vamos estar, né, sendo aqui preparado pelo Senhor para nós lidarmos com o nosso dia a dia aí, com as pessoas que nós amamos, saber como tratá-las, tanto quem é colérico às vezes, né, saber falar. Eu acho que uma coisa que eu aprendi, um conselho para o colérico, não é que você tenha que deixar de falar, você precisa trazer o confronto para as pessoas, mas às vezes a maneira como você traz o confronto, você pode ajudar a pessoa. Que às vezes a maneira, não adianta só a gente tocar na ferida, irmãos, não vai resolver. Agora, quando a gente toca na ferida e a gente tem o óleo, tem o azeite, a gente ajuda as pessoas a ser curadas. Então, o nosso propósito aqui não é apontar ninguém, dizer, olha, você tem um temperamento tal, você é assim, não. Não é dizer que um é pior, que o outro é melhor, de maneira nenhuma. É trazer a clareza aqui, o reconhecimento de cada um, para que a gente possa buscar em Deus uma mudança. Amém? Vamos colocar de pé? Queridos, Deus abençoe grandemente. Eu vou fazer uma oração encerrando, abençoando você para voltar para o seu lar. Espero ter colaborado bastante aqui nessa noite. Faça assim com as suas mãos. Jesus, nós te agradecemos, Pai. Obrigado, Senhor Deus, pelo teu senhorio. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Eu peço que o Senhor continue abençoando os teus filhos, ajudando a cada um, Senhor Deus, a lidar com o seu temperamento. E em Cristo, que nós possamos, Pai, ter esse temperamento, Senhor Deus, restaurado, fortalecido, Pai, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor e as duas consolações do Espírito Santo estejam sobre as nossas vidas. Vamos em paz e o Senhor nos acompanhe, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos, a todos.